Capítulo 107. Magoar e ferir. Esta expressão é frequentemente empregada para representar as maneiras e palavras de pessoas que reprovam aqueles que estão ou supostamente estejam em erro. É aplicada com propriedade aos que não têm o dever de reprovar seus irmãos, e todavia estão prontos para assumir esse trabalho de maneira precipitada e impiedosa. É indevidamente atribuída àqueles que estão sob o dever especial de reprovar os erros na igreja. Essas pessoas têm responsabilidade e se sentem compelidas, por amor às preciosas almas, a lidar fielmente com o problema. De tempos em tempos, durante 20 anos, foi-me mostrado que o Senhor qualificara meu marido para a obra de tratar fielmente com os errantes, que pusera sobre ele essa responsabilidade. Se ele deixasse de cumprir esse dever, incorreria no desagrado de Deus. Jamais considerei seu julgamento infalível, nem inspiradas as suas palavras, mas sempre criei que ele estava melhor qualificado para esse trabalho do que qualquer outro de nossos pregadores, por causa de sua longa experiência e porque eu havia visto que ele fora especialmente chamado e capacitado para essa obra. Também, em muitos casos, onde as pessoas se insurgiram contra as suas repreensões, foi-me mostrado que ele estava certo em seu julgamento e maneira de reprovar. Nesses últimos 20 anos, aqueles que têm sido reprovados, juntamente com seus simpatizantes, têm manifestado um espírito acusador contra meu marido, o qual lhe trouxe abatimento maior do que quaisquer outras das cruéis cargas que lhe foram injustamente impostas. E quando ele cedeu sob esses fardos, muitos daqueles que haviam sido reprovados regozijaram-se. E a partir da equivocada ideia de uma visão que tive a seu respeito, em 25 de dezembro de 1865, acharam que o Senhor o estava castigando por magoar e ferir. Tudo isso está errado. Eu não vi tal coisa. A fim de que meus irmãos saibam o que realmente vi com relação a meu marido, relato a seguir o que escrevi e lhe entreguei no dia posterior à visão. Em 25 de dezembro de 1865, foi-me mostrado em visão o caso do servo do Senhor, meu marido, o pastor Tiago White. Vi que o Senhor aceitou sua humilhação e aflição de espírito diante dele, e sua confissão de falta de consagração a Deus e arrependimento das faltas e erros de conduta que lhe causaram tanta tristeza e abatimento mental durante sua prolongada enfermidade. Foi-me revelado que seu maior erro no passado foi ter manifestado espírito implacável para com aqueles irmãos que prejudicaram sua influência na causa de Deus, e por seu errôneo procedimento lhe ocasionaram extremo sofrimento mental. Ele não foi tão piedoso e compassivo como nosso Pai Celestial o é com seus errantes, pecadores e arrependidos filhos. Quando aqueles que lhe causaram grandes sofrimentos reconheceram seus erros franca e honestamente, ele podia perdoá-los, e perdoou, tornando a aceitá-los como irmãos. Mas, embora o erro tenha sido desfeito diante de Deus, algumas vezes ele ainda se lembrava do problema passado, sofrendo muito e se entristecendo. O fato dele ter sofrido muito no passado, o que em sua opinião poderia ter sido evitado, fez com que condescendesse com um espírito murmurador contra seus irmãos e contra o Senhor. Dessa maneira, demorou-se sobre o passado e reviveu aflições que deveriam estar no esquecimento, em lugar de amargar-lhe a vida com lembranças inúteis. Ele nem sempre compreendeu a piedade e o amor que deveria ter exercitado para com aqueles que foram tão infelizes em ceder às tentações de Satanás. Eles, sim, eram os verdadeiros sofredores e perdedores, e não ele, enquanto permanecer inabalável, possuindo o Espírito de Cristo. Quando essas pessoas começaram a reconhecer seus erros, empenharam-se em dura batalha para pôr-se sob a luz, através de humilde confissão. Tinham que combater contra Satanás e vencer o próprio orgulho. Precisaram de ajuda daqueles que estavam na luz para livrá-los de sua cega e desalentadora condição, para obter esperança e vencer a Satanás. Vi que meu marido foi muito rigoroso com os que estavam em erro e lhe causaram dano. Condescendeu com sentimentos de insatisfação que não produziram nenhum benefício aos errantes e ainda o tornaram infeliz, roubando-lhe a paz de Deus, a qual o estimularia a dar graças em tudo. O Senhor permitiu que ele ficasse desanimado com respeito aos próprios erros e falhas, chegando quase ao ponto do desespero, não porque seus pecados fossem de grande magnitude,
mas para que aprendesse por experiência o quão penoso e torturante seria estar sem o perdão de Deus e compreender o que diz a Escritura. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, verso 15. Vi que se Deus fosse tão exigente como nós o somos, e nos tratasse como tratamos uns aos outros, seríamos lançados num estado de total desespero. Foi-me mostrado que Deus permitiu que nos sobreviesse essa aflição, para ensinar-nos o que de outro modo não aprenderíamos em curto espaço de tempo. Foi de sua vontade que fôssemos pois nossa experiência não teria sido completa sem isso. Ele queria que víssemos e compreendêssemos mais plenamente que é impossível para os que obedecem à verdade e guardam seus mandamentos viver à altura de suas convicções do dever e unir-se aos líderes de No que diz respeito ao serviço de Deus, os princípios deles não se misturam como óleo à água. Apenas os que possuem puros princípios e maior independência moral, que pensam e agem por si mesmos, tendo o temor de Deus diante de si e confiança nele, podem estar seguros durante todo o tempo em Os que não estão qualificados não devem ser aconselhados a ir àquela instituição, pois sua mente ficaria confusa com as palavras agradáveis de seus diretores e envenenada por seus satânicos enganos. Sua influência e ensinos com respeito ao serviço de Deus e à vida religiosa estão em direta oposição aos ensinos de nosso Salvador e seus discípulos. Por preceito e exemplo, baixam o padrão da piedade e dizem que não precisam sentir tristeza por seus pecados ou separar-se do mundo para ser seguidores de Cristo, mas podem misturar-se com o mundo e participar de seus prazeres. Esses líderes não estimulam seus simpatizantes a imitar a vida de Cristo em sua sobriedade, piedade e dependência de Deus. Pessoas conscienciosas e firmes em sua confiança em Deus não podem receber ali metade do benefício, como lhes seria possível se tivessem confiança nos princípios religiosos dos líderes daquela instituição. Elas são forçadas a se opor à maioria de seus ensinos, tanto quanto com seus princípios religiosos, examinando tudo quanto ouvem, temendo ser enganados e dar a Satanás vantagem sobre eles. Vi que, no que diz respeito a doenças e seus tratamentos, é a melhor instituição dos Estados Unidos. Os líderes, porém, são somente homens e seu julgamento nem sempre é correto. O médico-chefe quer fazer com que seus pacientes creiam que seu critério é perfeito como o de Deus. Entretanto, ele comete equívocos com frequência. Exalta-se como Deus e deixa de exaltar ao Senhor como se dele não dependesse. Aqueles que não têm crença nem confiança em Deus, nem podem ver beleza na santidade e na vida de abnegação, podem receber mais benefício em do que em qualquer outra instituição de saúde dos Estados Unidos. O grande segredo do êxito dessa clínica é o controle que os administradores exercem sobre a mente dos pacientes. Vi que meu marido e eu não podíamos receber ali tão grande benefício quanto aqueles que possuem diferente experiência e fé. Disse o anjo: não é desígnio de Deus que a mente de seu servo, a quem escolheu para um especial propósito, para uma obra especial, seja controlada por qualquer mortal, porquanto essa prerrogativa é só dele. Anjos de Deus nos guardaram enquanto estivemos em Eles nos circundavam, sustentando-nos a todo instante. Mas chegou o tempo em que não podíamos beneficiar nem ser beneficiados. Então a nuvem luminosa que havia ali repousado sobre nós se afastou, e só pudemos encontrar descanso retirando-nos dali e indo para Rochester, em meio a nossos irmãos, onde a nuvem de luz se detivera. Vi que Deus desejava que fôssemos por várias razões. Nossa posição enquanto ali estivemos, as fervorosas orações que oferecemos, nossa clara confiança em Deus, a satisfação, coragem, esperança e fé que Ele nos inspirou em meio às aflições, exerceram influência e foram para todos um testemunho de que o cristão tem uma fonte de força e felicidade, a que os amantes dos prazeres são estranhos. Deus nos concedeu um lugar no coração de todas as pessoas influentes de E no futuro, quando os pacientes voltarem a seus lares, nossos trabalhos ainda chamarão mais uma vez sua atenção. E quando formos atacados, alguns, pelo menos, serão nossos defensores. Ao ir novamente para
O Senhor queria nos favorecer mediante uma experiência que não poderíamos obter em Battle Creek, cercado por irmãos e irmãs que nutrem simpatia por nós. Precisávamos estar separados deles, a fim de não buscarmos seu apoio, mas dependermos somente do Senhor. Quase que inteiramente separados do povo de Deus, ficamos desprovidos de todo auxílio terreno e levados a olhar somente para Deus. Assim obtivemos uma experiência impossível de ser conseguida se não tivéssemos ido a... Pausa. Quando a coragem e a esperança de meu marido começaram a vacilar, nós não pudemos proporcionar qualquer benefício às pessoas do lugar e também não podíamos ser favorecidos por experiência adicional. Foi da vontade de Deus que meu marido não permanecesse ali despojado de suas forças, mas que, em seu estado de fraqueza, estivesse entre seus irmãos que poderiam apoiá-lo em suas aflições. Enquanto afastado do povo de Deus e em nossas aflições, tivemos a oportunidade de refletir e recapitular cuidadosamente nossa vida, detectando nossos erros e falhas, humilhando-nos diante do Senhor e buscando sua face mediante confissão, humildade e constante oração fervorosa. Enquanto envolvidos em ativo trabalho, levando as cargas de outros e premidos por muitos cuidados, era-nos impossível achar tempo para meditar e recapitular cuidadosamente o passado, aprendendo lições que Deus achava necessárias a nós. Foi-me então revelado que Deus não glorificaria seu nome respondendo às súplicas de seu povo e restaurando a saúde de meu marido em resposta às suas orações, enquanto estivéssemos em... Pausa. Isso seria como ligar seu poder às forças das trevas. Houvesse ele se agradado em manifestar seu poder na restauração de meu marido, os médicos teriam tomado para si a glória que somente lhe pertencia. Disse o anjo: Deus será glorificado no restabelecimento de seu servo. Ele ouviu as orações de seus servos. Seus braços estão sustentando seu aflito servo. Deus tem o caso em suas mãos, e ele, embora aflito, deve desfazer-se de seus temores, ansiedade, dúvidas e descrença, e calmamente confiar no grande e misericordioso Deus, que tem piedade, ama e cuida dele. Ele terá conflitos com o inimigo, mas será sempre confortado com a lembrança de que alguém mais forte que o adversário cuida dele, e que não necessita temer. Pela fé, deve ele apoiar-se nas evidências que Deus se agradou em conceder-lhe, e gloriosamente triunfará no Senhor. Vi que o Senhor nos estava proporcionando uma experiência que seria de grande valor no futuro, com relação à sua obra. Estamos vivendo num tempo solene entre as cenas finais da história da Terra, e o povo de Deus não está desperto. Devem eles despertar e fazer maior progresso na reforma de seus hábitos de vida, alimentação, vestuário, trabalho e repouso. Em tudo isso devem glorificar a Deus, estar preparados para dar combate ao nosso grande inimigo e desfrutar as preciosas vitórias reservadas por Deus para os que exercem a temperança em todas as coisas, enquanto se empenham por alcançar uma coroa incorruptível. Vi que Deus estava preparando meu marido para uma solene e sagrada obra de reforma que ele desejava fosse feita entre seu povo. É importante que os pastores recebam instruções com respeito a um viver temperante. Devem eles mostrar a relação existente entre comer, trabalhar, descansar e vestir-se e a saúde. Todos os que creem na verdade para estes últimos dias têm algo a fazer nesse aspecto. Isso lhes diz respeito, e o Senhor requer que eles se ergam e se interessem nessa reforma. Ele não ficará satisfeito com sua conduta, se mostrarem indiferença nessa questão. Os abusos com o estômago pela satisfação do apetite são a razão da maioria dos problemas da igreja. Aqueles que comem e trabalham imoderada e irracionalmente falam e agem irracionalmente. Um homem intemperante não pode ser paciente. Não é preciso ingerir álcool para ser intemperante. O pecado do comer imoderadamente em grandes quantidades e com muita frequência alimentos requintados e não saudáveis destrói a salutar ação dos órgãos digestivos, afetando o cérebro, pervertendo o juízo, impedindo um racional, calmo e saudável pensamento e ação. E essa é uma produtiva fonte de males na igreja. Portanto, para que o povo de Deus lhe seja aceitável, glorificando em seu corpo e espírito que lhe pertencem, precisam, com interesse e zelo, negar a satisfação do apetite e exercitar temperança em todas as coisas. Então poderão compreender a verdade em toda a sua beleza e clareza, e levá-la a cabo em sua vida,
por um cuidadoso, sábio e reto proceder, não dando aos inimigos de Deus ocasião para envergonhar a causa da verdade. Deus requer que todos os que creem na verdade façam esforços especiais e perseverantes para pôr-se na melhor condição possível de saúde, pois uma solene e importante obra está perante nós. Saúde de corpo e mente é requerida para essa obra. Ela é essencial à experiência religiosa, ao avanço da vida cristã e ao progresso em santidade, assim como a mão ou o pé são necessários ao corpo. Deus requer que seu povo se purifique de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Todos os que são indiferentes e se eximem desse dever, esperando que o Senhor faça por eles aquilo que ele pretende que façam, serão achados em falta, quando os mansos da terra, que têm exercido seus juízos, forem escondidos no dia da ira do Senhor. Sofonias capítulo 2, verso 3. Foi-me mostrado que se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte, mas esperar apenas que sobre eles venha o refrigério, para deles remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiarem para serem purificados da imundícia da carne e do espírito, e preparados para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, serão achados em falta. O refrigério ou poder de Deus só atingirá os que se houverem para ele preparado, fazendo o trabalho que Deus ordena, isto é, purificando-se de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Foi-me mostrado que em alguns respeitos o caso de meu marido é semelhante àqueles que estavam esperando por refrigério. Se ele esperasse pela cura divina para sentir-se são, antes de fazer esforços de acordo com sua fé, dizendo, quando o Senhor me curar, crerei, e farei isto ou aquilo. Não haveria nenhuma mudança, pois o cumprimento das promessas de Deus ocorre apenas para aqueles que creem e agem de acordo com sua fé. Vi que ele deveria crer na palavra de Deus e reivindicar suas promessas, pois elas nunca falharão. Que deveria andar pela fé, apoiando-se nas evidências que Deus se agradou em dar-lhe, e tanto quanto possível, esforçar-se para ser um homem são. Disse o anjo, Deus o susterá. Sua fé precisa ser aperfeiçoada pelas obras, pois a fé sem as obras é morta. Tiago capítulo 2, verso 20. Uma fé viva é sempre manifestada pelas obras. Vi que meu marido era inclinado a evitar fazer esforços em harmonia com sua fé. Temor e ansiedade a respeito de seus problemas tornaram-no tímido. Ele leva em conta as aparências e mal-estares do corpo. Disse o anjo, sentimento não é fé. Fé é simplesmente tomar a Deus em sua palavra. Vi que, em nome e na força de Deus, meu marido deve resistir à doença e, por sua força de vontade, erguer-se acima de seus pobres sentimentos. Deve declarar sua liberdade em nome e no poder do Deus de Israel. Ele precisa parar de pensar e falar sobre si mesmo. Deve ser alegre e feliz. Vi, no dia 25 de dezembro de 1865, como muitas vezes antes, que o pastor F. tem frequentemente errado e causado muitos problemas por sua atitude precipitada e insensível para com aqueles que supõem estar em falta. Vi com frequência que seu trabalho se desenvolve em novos campos e que ele deve, ao apresentar a verdade presente a um grupo de pessoas, deixar o trabalho de discipliná-las a outros, pois seu modo de tratar proveniente de um espírito impetuoso, sua falta de paciência e bom senso desqualificam-no para essa obra. Reproduzirei em seguida o testemunho que dei ao irmão F., escrito em 26 de dezembro de 1865, para mostrar o que vi em seu caso, também pela aplicação geral da maior parte desse testemunho e ainda porque ele não deu qualquer resposta, mas apenas declarou aos outros que o Senhor, nessa visão, reprovou meu marido por magoar e ferir. Gostaria de declarar que outro objetivo ao dar este testemunho é fazer com que nossos irmãos compreendam plenamente a obra do irmão F. em novos campos, e que não ponham tropeços em seu caminho, fazendo-o abandonar o trabalho e insistindo para que trabalhe aqui e acolá entre as igrejas, ou se estabeleça neste ou